Enquanto os líderes da China e da Rússia caminhavam ombro a ombro em 3 de setembro, nessa quarta-feira, alguém esqueceu de silenciar o microfone. O áudio da transmissão na televisão acabou pegando Xi e Putin discutindo o aumento da longevidade através de transplantes de órgãos e chegaram a mencionar viver até os 150 anos. Isso foi no instante, então, em que Xi e Putin e ainda o líder coreano Kim Jong-un estavam subindo na varanda do Jungnam-hai para ver a Praça da Paz Celestial para observar então o enorme desfile militar que vinha, conforme a gente falava, pós-Segunda Guerra Mundial. A gente tem as palavras que foram captadas na transmissão da televisão estatal chinesa. Aspas. No passado, as pessoas raramente viviam até os 70 anos, mas hoje em dia, aos 70, você ainda é uma criança. Xi foi ouvido então o tradutor de Xi Jinping falando do chinês para o russo. À medida que a biotecnologia avança, os órgãos humanos podem ser continuamente transplantados, permitindo que nos tornemos cada vez mais jovens. Talvez até alcancemos a imortalidade, respondeu Putin através do seu intérprete para o mandarim. E ficou gesticulando aí com os dedos enquanto falava. Dá para ouvir até uma risada no fundo, e aí a transmissão das imagens da televisão estatal chinesa corta para uma foto ampla, um ângulo amplo da Praça da Paz Celestial. Deu para ouvir o seguinte ainda antes de cortarem o áudio. As previsões são de que nesse século há uma chance de viver até os 150 anos. Xi disse fora da câmera pouco antes do áudio então ser cortado. Pessoal, isso é uma questão que traz preocupação quando a gente fala a respeito da China. Se na época, lá atrás de Mao Tse-tung, que eu citava no bloco anterior, a Jiang Qin pedia transfusões de sangue, a esposa de Mao Tse-tung pedia transfusões de sangue de soldados jovens para manter longevidade, os soldados parecem não ser necessariamente o alvo disso quando a gente fala da China. Eu pedi que a nossa apuração resgatasse a macabra história a respeito da indústria de transplantes de órgãos clandestinos da China. Essa é uma história que o Epoch Times deu pela primeira vez em 2006, depois que uma delatora veio a público. Então vamos passar pelas evidências. A China, notoriamente, a partir dos anos 2000, intensificou uma indústria de transplantes de órgãos. Muito rapidamente as pessoas começaram a perceber que podia ser um pouco macabro que você pudesse agendar, por exemplo, um transplante de coração. Quem já teve um familiar que passou por isso sabe. A hora que você agenda um transplante de coração é a hora em que você determina quando alguém vai morrer. Muitas vezes se espera na fila por anos. Então como é que você ia agendar isso na China? Investigações seguiram, e a gente pode citar investigações que chegaram a render nomeações ao Prêmio Nobel da Paz. Vamos citar duas. Ethan Gutmann, com o livro The Slaughter, O Morticínio, jornalista investigativo. Depois, 2 advogados canadenses de direitos humanos, David Matas e David Kilgore, com o livro Bloody Harvest, onde fazem pesquisa irrefutável a respeito de uma indústria de transplantes na China, vindo das prisões, mas não de pessoas condenadas por qualquer crime, ao invés, presas por sua fé. Essa investigação vai mais fundo até trazer à tona, com confissões de médicos, com pessoas que ligavam fingindo ser clientes, e mais pessoas, o seguinte: o que a gente tem aqui do meu lado é um julgamento de um tribunal independente em Londres, liderado pela lenda do direito Sir Geoffrey Nice, que também julgou as atrocidades na Península Balcânica, quando se dissolveu a antiga Iugoslávia. Isso é o veredito de um tribunal independente em Londres, liderado então por esse jurista renomado. A extração forçada de órgãos tem sido praticada há anos, em toda a China e em grande escala, e os praticantes de Falun Gong têm sido uma das principais fontes de fornecimento de órgãos. A perseguição concertada e os testes médicos aos uigures são mais recentes, e é possível que surjam novas provas de extração forçada de órgãos deste grupo no devido tempo. O tribunal não tem provas de que a infraestrutura significativa associada à indústria de transplantes da China tenha sido desmantelada, e na ausência de uma explicação satisfatória sobre a origem dos órgãos prontamente disponíveis, conclui que a extração forçada de órgãos continua até hoje. Isso foi em 2020, a gente ouviu o London China Tribunal. Falun Gong, também chamado Falun Dafa, é um grupo de meditadores pacíficos. Eles seguem doutrinas budistas e taoístas, com os valores de verdade, compaixão e tolerância. O crime que eles tiveram serem populares demais. O partido estimou em 99 que o número de pessoas praticando ultrapassava o de filiados ao Partido Comunista Chinês e iniciou uma repressão brutal que inclui, como a gente vê aqui, o crime de extração forçada de órgãos. Os uigures são uma minoria etno-religiosa, os muçulmanos uigures na província de Xinjiang. Isso aí não é nenhuma coisa conspiratória. Mesmo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos estima que haja entre 1 e 3 milhões de uigures nos chamados campos de internação no oeste da China, um eufemismo para a palavra campo de concentração. E depois do tribunal a gente traz aí mais algumas questões. Isso foi uma moção adotada pelo Parlamento Europeu, então rechaçando os relatos contínuos, condenando a China pelos relatos contínuos de extração forçada de órgãos. E ainda isso tramita no Congresso dos Estados Unidos
uma lei de proteção ao Falun Gong para sancionar e punir pessoas envolvidas na indústria de transplantes de órgãos. Foi aprovada na Câmara, agora segue para o Senado e, aliás, na legislatura anterior foi introduzida no Senado por ninguém menos que o atual secretário de Estado, Marco Rubio. Muito bem.